Duelo de Alviverde contra Alvinegro, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Quem leva melhor? Vamos ver agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar agora de Copa Libertadores, porque tem duelo brasileiro, tá? Duelo entre duas grandes equipes aí que estão, nesses últimos anos aí, brigando por coisas grandes, Palmeiras e Botafogo. Vamos analisar essa partida. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Que jogaço! Palmeiras e Botafogo, equipes que disputaram o título do Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas na temporada passada. Esse ano chegam forte também brigando por título e agora vão se enfrentar para saber quem avança para as quartas de final da Copa Libertadores. Quem será que leva a melhor? Vamos analisar agora, junto com você, apostador. É isso, o jogo da ida lá no estádio Newton Santos foi 2-1, tá? Pro Botafogo, jogo bem movimentado, né? O jogo poderia até ter tido mais gols, né? Pelo que foi aí os dois times criando oportunidades. Tem sido um tônico muito grande de jogos do Botafogo, né, velho? Muitos gols, muito movimentado. Isso, e o jogo da volta nesta quarta, no horário tradicional ali das 9h30, lá no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. Vamos trazer números dos dois times lá no nosso aplicativo do Game Arena, né? Vamos embasar antes da gente ir para o nosso momento Bet Nacional. Já está na tela aí, estatísticas dos dois times. O Palmeiras que tem um ataque melhor, lembrando que esses números é da Libertadores, né? Especificamente da Libertadores. O Palmeiras caiu num grupo mais tranquilo, né, do que o Botafogo, que inclusive foi segundo do seu grupo, né? Não, o Botafogo começou muito mal, né? Começou perdendo em casa pro Junior Barranquilla. Perdeu os dois primeiros jogos. E aí depois conseguiu a recuperação. Né, defesas iguais, né? As duas sofreram média de 1 gol por jogo, então sofreram 7 gols, né? Foram 6 jogos aí na competição. Chutes a gols, o Palmeiras cria mais, né? Em relação ao time alvinegro. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha em confrontos também, né? Porque, como eu já mencionei, observado uma estatística especificamente de jogos do Botafogo, já a gente dá uma olhadinha, mas vamos ver como chega o Palmeiras para esse confronto, né? Vem de vitória em um clássico, né? Isso. Chega motivado, vinha de eliminação ali para o Flamengo, teve esse período aí no qual jogou 3 vezes contra o Flamengo e a única vitória que teve foi na eliminação, né? Tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, tomou um amasso do Flamengo nesse jogo de ida. Acabou vencendo o jogo de volta, mas por apenas 1-0 e foi eliminado. E após isso, empata com o Flamengo fora de casa, perde para o próprio Botafogo e vence o São Paulo. E o Palmeiras que fora de casa vinha muito mal, né? Vem muito mal, perdeu para o Botafogo, mas em casa aí venceu o São Paulo, né? Conseguiu vencer o Flamengo, né? Anteriormente havia perdido para o Vitória, né? Que foi esse jogo aí que destoou, mas em casa geralmente o Palmeiras consegue bons resultados aí. Como mandante vai ter esse trunfo aí para tentar reverter essa desvantagem, Matheus. Curioso que a última vitória do Palmeiras atuando como visitante foi esse 4-0 diante do Atlético Mineiro. Tá? Desde então ele perde para o Fortaleza por 3-0, empatou com o Grêmio, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Flamengo, empatou com o Inter e perdeu mais uma vez para o Botafogo. Então realmente, retrospecto como visitante muito preocupado do lado do porco, mas agora vai estar em seus domínios, né? Podendo aí reverter esse placar adverso que teve no primeiro jogo, no qual perdeu por 2-1 no Newton Santos. E o Fogão, Fábio, como chega o Fogão? Fez 4-1 no rival Flamengo, né? Uma vitória que dá muita moral, né? Antes já tinha vencido o Palmeiras no jogo de ida. O Botafogo que vem forte, né? Sim. O Arthur Jorge vem fazendo um bom trabalho. O time faz gol basicamente em todos os jogos, né? A gente pega aí, só não fez gol contra o Cruzeiro, mas foi um jogo que e contra o Bahia também, né? Contra o Bahia teve um jogador a menos durante todo o segundo tempo, por exemplo. E contra o Cruzeiro finalizou 1 milhão de vezes e o Cássio fez 1 milhão de defesas. Agora, o curioso também é que ele leva muitos gols, né? A gente tá vendo aí na tela, nos últimos 7 jogos, ele sofreu gol em todos, né? Foram 3 vitórias aí nesse período, mas nessas 3 vitórias ele sofreu gols também, tá? Nos últimos 8 jogos, né? Nos últimos 8 jogos também, porque tem o 2-2 ali contra o São Paulo. Isso. Pois é, então assim, e desses 8 jogos, em 6 deles aconteceu, ambas marcam. Né? Tem sido uma tendência muito grande em jogos do Botafogo, as partidas serem bem movimentadas. Isso, então vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. A gente viu como chegam as equipes em números. Vamos trazer as odds aí. A gente viu um favoritismo do Palmeiras, né? Tá como mandante em casa. Cara, a odd do Botafogo tá boa, viu? Até o empate o Botafogo tá pagando o quê ali? 4,43 a vitória do Botafogo e o dupla chance a favor do Fogudo, 1,87. Ótima odd. Cara, mas é difícil, pô. Cara, eu não acho difícil o Botafogo não perder esse jogo, mas eu acho Palmeiras... que tem mercados melhores. Eu prefiro focar seguros. em gols. Eu acho que... O mais de 2, eu acho que é um mercado interessante. Acho que pelo menos 2 gols teremos nesse confronto. Mas aí a gente vai entrar naquela famigerada discussão, né? Entre o mais de... Vale salientar que o mais de 2 gols aqui é o mercado asiático. Se sair exatamente 2, você é reembolsado, você não perde dinheiro, né? É diferente do mais de 2,5 gols, beleza? Agora, a gente tem ambas marcam pagando 2,01, que é uma odd muito alta. E que a gente observou que é uma tendência muito grande de jogos do Botafogo. Em 6 dos últimos 8 jogos, aconteceu ambas marcas em jogos do Botafogo. Ele sofreu gol nos últimos 8 jogos, né? Então, a gente tem uma odd alta e que, se for 1-1, é green.
Lá no mais de 2 seria Red. A grande questão é, você acha que 3-0 para um dos dois lados seria um placar viável? Acho que não. Acho que dificilmente o Botafogo Se fosse para sair, por 3-0. se fosse para sair 3 gols, o placar que seria 2-1, ao meu ver, e não 3-0. Ou seja, porque a gente faz essa comparação? Para saber se é mais valioso pegar ali o over gols ou o ambas marcam. Eu fico com ambas marcam. Também fico. Cotação mais Acho que o jogo vai interessante. ser aberto, tá? O Palmeiras vai ter que ir pra cima e se eventualmente até o Palmeiras fizer o primeiro gol, o Botafogo, que já tem sua característica de ser ofensivo, vai ser, porque não vai querer levar para os pênaltis, então acho que é um jogo ali realmente para os dois times balançarem. O estilo de jogo do Botafogo condiciona muito isso, e ainda mais quando a gente considera que é uma partida de volta de mata-mata, no qual a gente já tem uma equipe precisando do resultado, que é o caso do Palmeiras. Então assim, o Palmeiras vai ter que buscar o resultado. O Botafogo ele já é ofensivo por natureza. Vai ter espaços, muito provavelmente, pelo menos em dado momento do jogo. Então tem que ser um jogo aberto. 3-2 contra o Juventude, 2-1 contra o Palmeiras, e 4-1. 4-1 no Flamengo. Então jogos com muitos gols, né? Sim. Média de gols aí. Saíram 13 gols nos últimos 3 jogos. Mais de 4 gols por jogo. E batendo ambas marcam. Perfeito. Então vamos, cenzão aí, Bora. no ambas marcam. Um belo retorno, mais do que o dobro. Do duelo aí, grande duelo entre brasileiros Jogaço, pela Copa Libertadores. Então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra onde, Matheus? tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. É isso, tamo junto. Tamo junto.